Novembro de 1930. Pense num frio cortante no lago Anjikuni, território de Nunavut, Canadá, onde o silêncio da neve parece engolir qualquer som. Uma terra vasta, branca, esquecida. Se você acha que já ouviu de tudo sobre desaparecimentos, prepare-se para uma história que vai te arrepiar. Muitos acreditam que o que aconteceu lá foi coisa de outro mundo, e vou te mostrar o porquê. Ao mesmo tempo, um detalhe contraintuitivo nesta história vai te fazer duvidar de tudo. Fique comigo, pois a recompensa é entender como um dos maiores mistérios do século XX nasceu, mudando seu jeito de ver qualquer caso de pessoas desaparecidas. Temos esse medo profundo do desconhecido, de simplesmente sumir, e ao entender essas histórias, nos sentimos um pouco mais seguros, como se olhássemos para o abismo, para que ele não nos pegue desprevenidos. O protagonista é Joe LaBelle, um caçador de peles experiente, um homem do mato. Seu escritório era a floresta, seu relógio, o sol e a lua. Ele conhecia aquele canto do mundo como a palma da mão. Naquele dia, seguindo sua rota de armadilhas, cansado e com fome, sonhava com um fogo quente. Sabia que ali perto, nas margens do lago, havia uma pequena vila de caçadores Inuit, um povo forte que sempre o recebia bem. Mas ao se aproximar, um silêncio estranho o alertou. Não o silêncio normal da neve, mas um vazio pesado, uma ausência de vida, sem latidos de cães, fumaça nas chaminés ou risos de criança, nada. Um vazio que gelava mais que o inverno. O coração de Joe acelerou. Algo estava muito errado. Esse tipo de sumiço inexplicável é o que mais nos intriga, por fugir de toda a lógica. Ele chegou à primeira cabana, a porta entreaberta batendo com o vento. Chamou, mas só o eco respondeu. De espingarda em punho, entrou. O cenário era assombroso. Sobre um fogão a lenha, um panelão com ensopado de rena estava congelado, abandonado no meio do preparo. A comida estava ali. Em outra cabana, um casaco de pele de foca sendo costurado, com a agulha de osso ainda espetada no couro, como se a costureira tivesse se levantado no meio de um ponto para nunca mais voltar. As armas, as espingardas vitais para aquele povo, estavam todas encostadas nas paredes. Agora pense comigo, quem, em sã consciência, vivendo num lugar selvagem, abandonaria sua única defesa e ferramenta de caça? Não faz sentido. A vila inteira, com cerca de 30 almas, entre homens, mulheres e crianças, havia simplesmente evaporado. As cabanas, a comida, as ferramentas, as roupas, tudo estava lá, menos as pessoas. Para onde foram? E por que com tanta pressa, a ponto de deixar tudo para trás? A coisa só piora. Do lado de fora, amarrados, estavam os cães de trenó, 7 deles, todos mortos de fome, congelados. Para o povo inuit, os cães são família, o motor de sua sobrevivência. Deixá-los morrer de fome era impensável, um tabu, uma sentença de morte para si mesmos. A cena era macabra, mas o golpe final, que fez o sangue de Joe LaBelle gelar, foi no pequeno cemitério da vila. Os túmulos, sagrados para os Inuit, haviam sido violados. A terra congelada estava remexida, as pedras reviradas, e o mais bizarro, os corpos dos antepassados tinham sido levados. Quem faria algo assim? Que força profanaria o descanso dos mortos? Naquele momento, LaBelle já não pensava em acidentes. A coisa era muito mais sombria. Ele saiu dali o mais rápido que pôde, direto para o posto da Real Polícia Montada do Canadá, a RCMP. Ele precisava contar o que viu. A investigação tinha que começar, mas nem a polícia estava preparada para o que viria. A polícia montada ouviu o relato de Joe e enviou uma expedição. Chegando lá, constataram tudo: a vila fantasma, a comida abandonada, as armas, os cães mortos e os túmulos violados. Um quebra-cabeça impossível. Procuraram por rastros na neve, qualquer pegada ou sinal de luta. Nada. A neve estava lisa, intocada, como se todos tivessem sido arrancados do chão e levados pelos céus. Foi aí que outras histórias surgiram. Caçadores e até policiais relataram ter visto uma luz estranha, azulada e pulsante, sobrevoando a região do lago Anjikuni, exatamente na época do sumiço. Não era a aurora boreal, nem avião. A história virou lenda. Teorias surgiram. Abdução em massa por alienígenas? Ou algo do folclore local, como o espírito Torngarsuk ou a criatura Wendigo?
O fato é que a investigação oficial nunca chegou a lugar algum. A polícia arquivou o caso como um dos mais estranhos de sua história. O lago Anjikuni virou sinônimo de mistério, um conto de horror real. Mas, e se eu te dissesse que a história que você ouviu até agora talvez não seja a verdade? E se o maior mistério não for o desaparecimento do povo, mas o aparecimento dessa própria história? É aqui que a prosa muda. Lembra da afirmação contra-intuitiva do início? Chegou a hora. A história do desaparecimento de Anjikuni, como a conhecemos, parece ter sido popularizada, ou até inventada, pelo jornalista Frank Edwards. Em 1959, quase 30 anos depois do suposto evento, ele publicou o caso em seu livro Stranger Than Science. Foi aí que o mundo tomou conhecimento. A partir daí, a história foi recontada milhares de vezes, sempre com mais detalhes. O número de desaparecidos pulou de 30 para 2.000 em algumas versões. A luz azul virou um disco voador. Mas quando procuramos nos arquivos oficiais da Real Polícia Montada do Canadá, a história muda. A RCMP afirma categoricamente não ter nenhum registro oficial desse incidente em 1930, nenhum relatório, nenhum policial que investigou o caso. Eles têm até um post em seu site desmentindo a história, tratando-a como lenda urbana. E Joe LaBelle? Ninguém encontrou um registro concreto de sua existência associado a este relato. A lenda parece ter nascido de uma pequena nota de jornal sobre algumas cabanas abandonadas, algo comum entre nômades, e foi sendo exagerada com o tempo. Então, o que temos aqui? Um dos maiores casos de desaparecimento e queima de arquivo da história, com o governo canadense escondendo a verdade? Ou um exemplo poderoso de como uma boa história, uma Jaksu fake news, do passado, pode criar raízes tão profundas que se torna mais real que a própria realidade? A verdade é que amamos um bom mistério. Histórias de desaparecidos tocam num medo primitivo. O sumiço de Anjikuni, real ou não, funciona por ter os ingredientes perfeitos: um local isolado, um povo misterioso, detalhes inexplicáveis e ausência de respostas. A figura de Joe LaBelle, o homem comum descobrindo o horror, nos coloca na história. A falta de solução oficial alimenta nossa desconfiança e abre portas para as teorias mais fantásticas. A investigação, nesse caso, se torna uma investigação sobre a natureza da verdade e da lenda. É fascinante como uma história contada por um jornalista há mais de 60 anos continua a assustar pessoas no mundo todo, graças à internet. No fim das contas, o enigma da Vila Inuit permanece, não como um caso policial, mas como um fenômeno cultural. Ele nos ensina a sermos mais críticos com as histórias que consumimos, a buscar fontes, a questionar. O verdadeiro desaparecimento misterioso aqui pode ser o da própria verdade, engolida pela ficção. E aí eu te pergunto, o que é mais assustador? A possibilidade de um vilarejo inteiro ser abduzido por alienígenas ou a facilidade com que uma história inventada pode ser aceita como verdade por milhões de pessoas por décadas? A lição que essa prosa nos deixa é: seja no meio do mato ou navegando na internet, tenha sempre um pé atrás com o desconhecido e com histórias boas demais para serem verdade.